Quero estar te convidando para abrir a sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 37. Eu vou ler a partir do verso 5, tá? Gênesis 37, a partir do 5. Diz assim a palavra do Senhor. 37:5. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos este sonho, que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, respondeu seu pai e disse: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Amém? Quantos aqui têm sonhos aí, conforme o pastor acabou de citar aqui? E o pastor disse bem ao dizer que nós sonhamos, nós fazemos planos, conforme diz lá em Provérbios, mas nós precisamos trabalhar para que eles aconteçam. E quantos que estão dispostos a pagar o preço para que esse sonho aconteça? Aí já é outra história, né? Normalmente o sonho para as pessoas é algo que é tão impossível que na cabeça delas elas não têm o que fazer para que elas consigam alcançar esse objetivo. Só que eu quero estar usando hoje essa passagem principalmente pelo fato de ser uma história que na Bíblia é a história que mais fala a respeito de sonho e de concretização de sonho. Só que além disso, essa passagem da história de José, ela traz para nós uma decodificação do como funciona esse processo que o pastor William acabou de falar aqui, do qual eu sonho, mas eu tenho que pedir, eu tenho que buscar para que eu possa encontrar. Então, quando nós vamos entender a palavra sonho, no hebraico atual, a palavra é lehagashem, e significa fazer chover ou materializar alguma coisa. Só que na época da Bíblia, na época do Gênesis, e essa questão do sonho, da palavra hoje, original, atual, ela também tem esse contexto de uma realidade que é distante e tal. Só que no Antigo Testamento, a palavra ela era halã, e significava o Senhor nos dá sinais. Deus nos fala de coisas futuras. Então, normalmente, quando nós associamos sonho, quando aparece na Bíblia, está mais ligado a uma revelação futura do que simplesmente a um ato inconsciente que eu faço enquanto eu durmo. E eu não sei quanto a vocês, mas para mim, o sonho, ele tem esse sentido aqui. Eu sou uma pessoa que eu não tenho muita lembrança de sonhos que eu tenho. E normalmente quando eu sonho alguma coisa, eu sei que é Deus falando comigo. Eu sei que Deus está tentando me avisar alguma coisa. Ele está querendo me revelar alguma coisa que talvez eu não esteja percebendo enquanto eu estou consciente. Então a palavra no Antigo Testamento aqui significa o Senhor nos dá sinais. Deus nos fala de coisas futuras. E a primeira coisa que nós percebemos e que é contrária àquilo que nós pensamos quando se fala a respeito de sonhos, é que as pessoas elas falam assim: se Deus ele te der um sonho, guarda para você, né? Não sai contando para todo mundo,
porque isso vai despertar inveja nas pessoas, as pessoas vão começar a tentar fazer com que não aconteça, elas vão tentar frustrar os seus sonhos. Só que o que nós percebemos aqui na história de José é que ele faz exatamente o oposto disso. Ele faz questão de deixar que a sua família, aqueles que estão participando do seu sonho ali, de uma forma passiva, eles saibam do que José está sonhando. E não bastava no primeiro momento, onde ele já foi censurado, quando ele conta o seu primeiro sonho, ele fala, mas espera aí que tem mais um. Eu sonhei mais um, e que dizia assim, assim, assado. E ele falava dos seus sonhos abertamente para as pessoas. E isso é uma coisa tão interessante na palavra de Deus, que, por exemplo, quando você vai lá em Abacuque 2:2, Deus traz uma mensagem para o profeta e fala assim: escreve essa visão. E o resto do verso ele fala assim, é como se ele falasse: escreva em letras garrafais, para que qualquer pessoa que passe correndo consiga ler o que está escrito. Então aquilo que Deus está depositando dentro de você não é uma coisa secreta, não é uma coisa só para você, até porque os sonhos de Deus, eles não são para nós. Os sonhos de Deus, eles fazem com que nós participemos de algo que é maior do que nós. Só que por um outro lado, esses sonhos, eles são feitos sobre medida para cada um de nós. E no decorrer da passagem, você vai perceber o quanto isso se torna uma realidade. Então a primeira coisa que eu preciso entender a respeito dos meus objetivos futuros é que eu preciso de um compromisso público. O que é um compromisso público? Um compromisso público é você fazer igual o José fez. Ele chegou na frente da família dele e soltou tudo, falou tudo. Que é exatamente o contrário do que as pessoas fazem. Por que as pessoas elas não fazem um compromisso público? Por que elas não expressam aquilo que elas têm um desejo ou um anseio? Porque elas acham que não vai acontecer. Então eu quero, por exemplo, vamos pegar uma coisa muito simples e muito básica. Eu quero emagrecer. Só que eu acho que eu nunca consegui. E não vai ser agora que eu vou. Mas é um sonho, é um sonho. E é justamente um sonho porque é uma hipótese que eu sei que eu nunca vou alcançar. Então quando eu falo para mim assim comigo mesmo, eu falo no meu coração: amanhã eu vou começar um regime. Amanhã eu vou começar uma reeducação alimentar. No primeiro momento em que aparece a primeira tentação, eu vou cair nessa tentação, porque eu vou falar, vou perder uma boquinha dessa, vou perder uma oportunidade dessa. Mas o que aconteceria se eu já tivesse falado para todo mundo: amanhã eu começo uma reeducação alimentar, amanhã eu começo um regime. Na hora que o pastor William me vê pegando o bolo, aí ele é o primeiro que vai falar assim: mas não era você que hoje ia começar o regime? Aí eu falo: opa, não me pertence mais esse bolo aqui. Então isso faz com que eu permaneça naquilo que eu mesmo determinei para mim. Agora, o fato de nós não acreditarmos que nós podemos ou que nós alcançaremos, faz com que eu nem deixe que as pessoas saibam aquilo que eu quero ou aquilo que eu desejo, né? Porque senão as pessoas vão ficar me cobrando, vão ficar falando, e aí eu vou me frustrar com relação a isso. Então quando a gente fala a respeito de sonhos, eu estou falando a respeito de sonhos de Deus. Não espere que você vá receber aplausos. Não espere que as pessoas vão falar para você: nossa, Deus tem um ministério maravilhoso na sua vida, Ele vai te honrar, e como que isso é incrível, eu vou orar por você. Não espere que isso vá acontecer. Não espere que as pessoas que estão à sua volta, os seus amigos, os seus irmãos, eles venham a te aplaudir porque você ouviu de Deus ou alguém falou alguma coisa para você com relação a isso. É muito pelo contrário. Na maioria das vezes, as pessoas que estão mais perto são as que vão tentar enterrar os seus sonhos, assim como acontece na vida de José. Você percebe que quando Jesus ele chega na sua cidade, as pessoas falam assim: mas esse daí não é o filho do José? O filho da Maria? Que as irmãs dele congregam aqui com a gente? E que história que agora ele é profeta? Então eles não querem saber do que ele está fazendo ou deixando de fazer. Eles puxam o passado dele e falam assim: não, isso aqui é familiar nosso aqui, não faz nada não.
Então você percebe que quanto mais familiaridade, menos as pessoas acreditam no seu potencial. Então eu preciso estar apto a saber que o fato de eu expressar os meus sonhos ou aquilo que Deus está desenvolvendo dentro de mim não vai me atrair mais amigos. Talvez vai gerar mais inimigos. Talvez as pessoas vão começar a me olhar diferente ou me olhar torto. Mas isso não quer dizer que Deus ele não vai executar aquilo que ele prometeu. E eu lembro de um testemunho. Hoje a Esther estava assistindo uma pregação do pastor Tel Hayashi. E eu lembrei de um testemunho que ele contou uma vez, de quando ele foi para a universidade. E ele fazia parte do Jocum, dos missionários, né? E ele estava naquele fogo, tinha acabado de entrar na missão. E o primeiro lugar para onde ele foi para essa universidade lá nos Estados Unidos. E ele ficou sabendo que ali tinha um grupo de pessoas, né, de cristãos que movimentavam a universidade, ou seja, que tinham a intenção de evangelizar dentro da universidade. E aí ele, mais do que depressa, ele foi numa reunião deles. E ele conta que quando ele entrou no recinto onde eles executavam a reunião, esse grupo estava reunido lá na frente como se fosse uma rodinha de pessoas, e eles estavam conversando como se estivessem falando uma coisa muito importante em segredo. E ele falou assim, para não atrapalhar e para não incomodar, eu fui me aproximando devagarzinho, né? Porque parecia que eles estavam falando uma coisa tão importante que eu não quis atrapalhar. Enquanto ele se aproximava, ele ouvia as pessoas falando que o ano letivo começou agora, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque vocês percebem o quanto que essas pessoas não querem saber de Deus, esses jovens estão todos perdidos. Então se nós ficarmos juntos, se nós se mantermos aqui, a gente vai conseguir permanecer fiel até o final do nosso curso e não sei o quê. E ele falou que ele ficou tão desapontado com aquilo, porque ele pensava que ele encontraria ali cristãos desbravadores, pessoas que viviam um evangelho na veia, um evangelho missionário, que estavam dispostos a dar a cara a tapa para evangelizar aquele lugar. E ele encontrou um monte de cristãos amedrontados, que estavam se comprometendo a ficar trancado dentro de 4 paredes, enquanto eles estudavam naquela faculdade. E nesse período ele começou a desenvolver um projeto ali, que até hoje é um projeto que você vai encontrar nas maiores universidades, que se chama o Pocket, que são grupos evangelísticos que são trabalhados dentro das universidades. Então o que eu tenho que entender com relação a isso daqui? Eu tenho que entender que muitas das vezes as pessoas, elas não vão falar assim, vem aqui, eu vou te dar todo o suporte que você precisa para que isso aconteça. Muito pelo contrário. Às vezes as pessoas elas vão me desanimar, elas vão falar, isso daí que você está tentando fazer, isso aí eu já fiz, não dá certo não. Outras várias pessoas melhores do que você já tentaram também não conseguiram, por que você acha que você vai conseguir? E coisas desse tipo, é o que não falta, tá? Então eu preciso desse compromisso público, eu preciso entender que não adianta eu ter pressa, o que eu preciso é ter uma urgência dentro de mim, né? Nós falamos na quinta-feira, no domingo, né, eu falei a respeito de pressa e do como que isso atrapalha tudo aquilo que nós estamos desenvolvendo. E se você parar para pensar de uma forma a respaldar isso daqui que nós estamos falando, você se lembra da história do rei Saul, né? O rei Saul, ele estava ali prestes a desenvolver o seu sacrifício, só que pela pressa dele, o profeta se atrasa. E ele olha toda a multidão esperando, o inimigo olhando lá de cima. E ele fala assim, eu sou o rei, o profeta se atrasou, então eu vou meter o pé aqui mesmo e eu mesmo vou fazer esse sacrifício aqui. O profeta atrasou, a culpa não foi minha, eu sou o rei, então quem vai fazer sou eu. E ali ele assinou a sua sentença, por causa de uma pressa, né? Agora, por um outro lado, quando eu tenho urgência, aí é totalmente ao contrário. Porque é eu entendendo que eu tenho um chamado para as nações, só que eu sei que não é para hoje. Se eu tenho um chamado para as nações e não é para hoje, o que eu vou fazer então? Eu já vou me precaver com relação àquilo que eu sei que Deus tem para a minha vida.
eu já vou começar a estudar línguas, eu já vou começar a interagir com grupos de outras etnias, para que eu possa aprender como é que funcionam as coisas lá fora, eu vou ver como é que funciona viagens para o exterior, intercâmbio. Por quê? Porque tudo isso vai estar cooperando para aquilo que Deus tem para a minha vida. A hora que Deus falar, é agora, eu estou pronto. Por quê? Porque eu já tinha despertado uma urgência dentro de mim. Então você percebe que na urgência eu fico pronto para o chamado de Deus. Na pressa eu entro em lugares que não era para mim ter entrado ainda. Talvez era até para mim. Não é que não seja. Só que é uma questão de cobiça. O que é a cobiça? A cobiça é você querer uma coisa que não é para agora. Aquilo que Adão fez lá no Éden, por exemplo, Deus já se manifestava para ele de uma forma progressiva. Mas ele falou assim, eu estou cansado de processo. Eu estou cansado de pouquinho em pouquinho. Eu quero tudo logo de uma vez. Eu quero viver tudo que eu posso entender de uma vez só, sem processo. Então eu quero ter aquilo que não é para hoje, em outras palavras. Então você percebe que esse é um dos males que a gente enfrenta pelo fato da gente viver na pressa. E uma das coisas que lá no verso 28 nós vamos se deparar é com o famoso fundo do poço de José. Quando José ele chega no fundo do poço, a gente está falando a respeito de um período de crise. O que é a crise? A crise é um manifesto de que tem coisas que precisam ser mudadas. Depois da crise, as coisas nunca mais vão ser como eram antes. Então quando você bota o pezinho no fundo do poço, não tem mais para onde você olhar. Ou você olha para cima, ou você olha para cima. É por isso que muitas das vezes a dor ela vai ser o antídoto para resolver as nossas vidas. Porque enquanto a gente ainda tem controle sobre alguma coisa, a gente se mantém no erro. Aí quando a gente chega com o pezinho no fundo do poço, aí você fala, agora não tem para onde correr. Ou Deus me resgata daqui, ou eu vou morrer aqui dentro. Esse é o lugar onde José ele se vê ali no verso 28. Você percebe que aquela situação foi um rompante que mudou totalmente a história de José. Porque toda aquela história dos sonhos que ele contava para os seus irmãos e para o seu pai, eram coisas que não faziam o mínimo sentido e que não tinha como acontecer. José, ele era o penúltimo filho do seu pai. Então, dentre todos os seus irmãos, ele era uma criança praticamente. Os irmãos de José já eram homens de 40, 50 anos, que já tinham uma família. E aí José se volta para eles e fala assim, vocês vão se curvar para mim. É claro que eles iam achar aquilo um absurdo. E quando José ele fala isso para o seu pai, você também vai se curvar para mim. O pai de José acha um absurdo maior ainda, superficialmente falando, para não dar o braço a torcer. Porque, em outras palavras, Jacó era um homem que tinha experiência com Deus. Então Jacó sabia do que José estava falando. Jacó era o homem que ele lutou com o anjo e que teve o seu nome mudado. Esse Jacó de agora não é mais o Jacó, agora é o Israel. Porque ele teve o nome mudado numa experiência. Aquele dia transformou totalmente a vida daquele homem. Da mesma forma que esse poço transforma a vida de José. Então você percebe que se a gente for colocar a vida do José em uma linha do tempo, parece que ele só vai caindo, só vai caindo, só vai caindo e cada vez vai piorando a situação dele, né? Tava na casa do pai, aí foi pro poço, do poço foi vendido como escravo, de escravo foi para a prisão, só vai decaindo, né? Se talvez você estivesse vivendo a vida de José, talvez você olhasse e falasse assim, Deus não tá na minha vida não, porque só tá indo de mal a pior, a minha vida só dá errado. Só que qual que é o diferencial? O diferencial é que, principalmente na cultura judaica, eles têm muito essa visão a respeito de um Deus que ele tem o controle sobre tudo e sobre todos. Inclusive na situação da vida que eu estou vivendo agora. Então é por isso que quando nós falamos a respeito de aleluia ou de maldição, nós estamos fazendo um ato de louvor a Deus ou nós estamos amaldiçoando a Deus? Na questão da reclamação, no caso, né?
Porque na cultura deles, tudo que estava acontecendo é Deus que está mandando. Então, se Deus está te dando uma aprovação, e eu estou reclamando nessa aprovação, eu estou amaldiçoando aquilo que Deus está fazendo. Da mesma forma que se eu estou falando aleluia, eu estou adorando a Deus, independente da situação. Aleluia é a mistura de duas palavras, Halel e Yah. Halel significa louvor, e Yah é a abreviatura de Deus, de Yahvé. Então tudo na cultura deles era a respeito de Deus, tudo girava em torno de Deus. Diferente daquilo que a gente tem na nossa cultura de hoje, onde nós somos criados e achamos que nós somos independentes, né? E pensamos que somos responsáveis pela nossa própria vida, e se as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente quer, então está dando errado. E é aí que entra aquela questão que eu falei na última pregação, né? Que muitas das vezes as coisas não estão acontecendo do jeito que eu quero, mas não estão dando errado. Está acontecendo do jeito que Deus quer. E está dando certo. Porque no final das contas, o plano de Deus, ele deve ser supremo sobre a minha vida. Porque lá em Jó 42 fala assim: eu bem sei que tudo podes, e nada pode frustrar os seus planos sobre mim. Então não é a respeito do que eu acho, é a respeito do que Deus tem. Então muitas das vezes, nós vamos ter que sair do lugar que está limitando a nossa visão. Deus, ele vai ter que colocar a gente em situações que muitas das vezes não é o que a gente queria para a nossa vida. Mas aquilo ali já é o começo, já é um trabalhar, um desenvolvimento para aquilo que ele tem preparado para mim. É a questão da urgência que eu acabei de falar aqui. Eu já estou me preparando de antemão para aquilo que Deus ele tem preparado para o meu futuro, por mais que nem eu saiba como que isso vai se dar. Então você percebe que a mudança de ambiente, ela vai trazer para mim uma nova mentalidade. O José, que era o filhinho do papai, que o papai defendia ele de tudo, e que agora esse mesmo José se vê totalmente sozinho. E é aí que nós vemos a diferença de quem é e de quem não é. Lá em Isaías 6 fala assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Muitas das vezes o rei Uzias da nossa vida, ele precisa morrer para que nós ficamos face a face sozinhos com o Senhor. Porque às vezes a defensoria que eu tenho do meu pai, por mais que pareça uma bondade, está me atrapalhando de viver aquilo que eu deveria viver com Deus. Os riscos que eu deveria correr com Deus. As quatro paredes lá da universidade, lá dos jovens que ficavam se escondendo, eles achavam que eles estavam se protegendo. Só que na verdade eles estavam evitando de viver aquilo que Deus queria que eles vivessem. Então muitas das vezes essa mudança de ambiente, por mais que pareça nociva, já é o trabalhar de Deus para nos levar para esse sonho que nós temos como um objetivo. Lá no verso 39 de Gênesis, nós vemos o José agora na casa de Potifar. E uma das coisas mais importantes que nós precisamos aprender aqui a respeito do processo que Deus nos coloca para que esse sonho seja desenvolvido é gerar valor. Você percebe que José, ele gerava tanto valor na vida de Potifar, que se você pegar a partir do verso 2 lá do capítulo 39, 4 versículos são usados só para discriminar as virtudes do José. 4 versículos da Bíblia inteira só para falar como que o José era. E a forma como o José, ele trouxe valor para a vida do Potifar era tanta que o Potifar, a Bíblia fala assim, que ele já não fazia mais conta do que ele tinha nas empresas ou na casa dele, senão do pão que ele comia. Em outras palavras, ele confiava tanto no José que ele tinha colocado tudo na mão dele. E ele entendia, se tiver na sua mão, eu posso dormir tranquilo. Porque você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Isso é gerar valor. Mas e se o José fosse a vítima lá, sofrendo, eu tô com saudade do meu pai, me leva de volta para casa do meu pai? Com certeza, ele não estaria desenvolvendo esse comportamento cristão. Agora, o fato dessa questão cultural que eu falei para vocês aqui, de entender que em tudo
Deus ele está permitindo que aconteça, é o que fazia com que ele entendesse: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Eu sirvo ao meu Senhor porque hoje eu sou um escravo. Ontem eu era um príncipe, né? Eu era o filhinho do papai. Hoje eu sou um escravo. E na qualidade de escravo, eu sirvo ao meu Senhor como se eu estivesse servindo ao meu Deus. Já imaginou uma situação como essa? É você lembrar da menina que ela fala para Naamã, por exemplo, né? A menina que podia olhar para o homem que foi general, que destruiu toda a terra dela, que separou ela da família dela, e falar assim: eu quero mais é que esse homem morra. Ela vira para a esposa dele e fala assim: na minha terra tem um profeta do Senhor, e se ele colocar a mão sobre o seu marido, ele vai ser curado. Ela tinha necessidade de fazer isso? Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Entender a posição onde Deus ele tem me colocado e o como eu tenho que servir neste local. Não adianta eu ficar me vendo hoje como um líder maravilhoso. Deus ele vai me fazer ser o presidente do Brasil, se hoje eu não sei nem servir dentro da minha própria casa. Eu não sei respeitar os meus pais, eu não sei respeitar minha esposa, eu não sei respeitar os meus filhos. Como que eu quero me colocar numa posição de autoridade? Então, antes que José fosse colocado nesse posto de autoridade, ele precisou ser subjugado e colocado nas posições mais baixas que o ser humano ele pode chegar. E mesmo assim, ele continuou sendo honrado nessas mesmas posições. Ele aprendeu a gerar valor independente da circunstância. Lá em Romanos 8:28 vai falar assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. E se ele foi chamado segundo o propósito de Deus, então ele entendia: isso daqui tem que ter um motivo. Isso daqui tem que fazer parte de um algo maior que Deus tem para a minha vida. E se tem uma coisa que nós temos trabalhado durante tanto tempo, é essa questão de propósito. E toda vez que nós falamos a respeito desse sonho que Deus ele coloca nos nossos corações, existe uma chave ativadora desse sonho. É por isso que o meu sonho, outra pessoa não vai abrir. Outra pessoa não vai viver. Porque conforme eu comecei falando para vocês aqui, o sonho que Deus ele te dá, ele é construído sob medida para você. E o sonho de José, assim como começa na nossa leitura aqui, ele já tinha a chave desde o começo. E você percebe que os lugares aonde José chega, ele é a chave. É como se ele fosse uma peça principal nos lugares onde ele chega. Ele chega na casa de Potifar, ele faz a diferença. Ele chega na prisão, ele faz a diferença. Porque ele já tinha a chave, era ele, aquele lugar estava sendo aguardado para ele. Ele chega na casa de Potifar, ele vira o chefe dos empregados. Ele chega na prisão, ele vira o chefe da prisão. E a parte mais importante, e a finalização desse entendimento que nós precisamos ter a respeito da concretização desses sonhos que Deus tem na nossa vida, você percebe que José, ele sonhava e ele interpretava sonhos. Ele não só sonhava, como ele interpretava os sonhos. Antes de José, ele poder viver o seu próprio sonho, ele desfrutar daquilo que Deus já tinha mostrado para ele lá na sua infância. Primeiro, ele teve que interpretar o sonho do padeiro, o sonho do copeiro, o sonho do faraó, para depois o seu sonho se tornar uma realidade. Então, uma das chaves mais importantes que nós vamos entender nesse processo é servir. Sempre o nosso sonho ele vai estar escondido atrás de um serviço. De eu entender que no meio do meu processo vai ter outras pessoas que vão estar interligadas a ele.
e que eu vou ser ponte para que o sonho dessas pessoas seja realizado. Então, uma loucura do evangelho é que muitas das vezes eu vou estar enfermo e eu vou colocar a mão sobre pessoas e essas pessoas vão ser curadas, mas eu ainda vou continuar doente. Eu vou estar passando necessidade e eu vou ajudar pessoas e essas pessoas elas vão viver o sonho delas e eu ainda vou continuar passando necessidade. Até que chegue o meu momento. Voltando lá para Jó 42 de novo, você percebe que enquanto o Jó que estava todo arrebentado, o Jó que tinha perdido tudo, tinha perdido sua família, tinha perdido seu dinheiro, perdido sua saúde, enquanto Jó orava pelos seus amigos, aí o seu celeiro foi transformado. O serviço é uma chave que é como se fosse a minha resolução. Se eu achar que por causa do sonho, você imagina o José, se ele se tornasse altivo por causa do sonho que Deus deu para ele. Imagina que eu vou ficar servindo os outros. Deus me colocou para mim ser cabeça e não cauda, né? Deus ele me mostrou lá desde a minha infância que todo mundo ia me servir, todo mundo ia se inclinar para mim. Mas ele entendia que tudo tem o seu tempo. Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo. Tem o tempo de chorar, tem o tempo de sorrir, tem o tempo de abraçar, tem o tempo de afastar do abraço, tem o tempo de plantar e tem o tempo de colher. Então eu tenho tempo para coisas boas e eu tenho tempo para coisas ruins. Eu tenho tempo para estar na prisão, eu tenho tempo para ser escravos, eu tenho tempo para passar necessidade, eu tenho tempo para ser doente, para estar doente. Só que eu também tenho tempo para prosperar. Eu tenho tempo para viver o sonho que Deus colocou na minha mão. Eu tenho tempo para que eu seja ponte para desenvolver outras pessoas. Tudo tem o seu tempo. Qual que é o problema? O problema é quando nós agimos pela pressa e nós queremos desrespeitar o tempo de Deus. É o tempo de Deus. Se Ele falar que sim, então sim, mas se Ele falar que não, então não. É eu entender a supremacia de Deus sobre mim, sobre a minha vida. E que se Ele falar aguenta mais um pouco, eu simplesmente vou aguentar mais um pouco. Nós olhamos para a história de tantas pessoas que foram tão proeminentes na palavra de Deus. O próprio Paulo, que ele tinha um estigma na vida dele, e ele mesmo fala: eu pedi a Deus por 3 vezes que Ele me libertasse. E por 3 vezes Ele me respondeu: a minha graça te basta. Eu não vou fazer nada. O que eu tinha que fazer eu já fiz, em outras palavras. E tantos outros profetas, tantos outros apóstolos que morreram com enfermidade depois de ter curado tantas outras pessoas. E eu ter esse aceite de que aprove Deus que foi melhor assim, então glória a Deus por isso. Assim como se pudesse ser de outra forma. Se Deus ele falou, agora é a hora. Agora é a hora que o seu sonho vai se tornar uma realidade. Amém também. Eu só preciso entender que eu estou no meio de um processo. E aquilo que, quando eu chego nesse lugar de serviço, eu percebo que aquilo que é impossível sem Deus, com Ele acaba se tornando o inevitável. Aquilo que é impossível sem Deus, com Deus é inevitável. Se Ele falar que vai acontecer, só espera que vai acontecer. Não tem para onde correr. Se Ele falou, já é. É esse o entendimento que nós precisamos carregar com relação a não só as nossas orações. Uma outra curiosidade aqui, só para a gente fechar, que eu falei aqui a respeito de crise. A palavra crise que é usada no hebraico, a palavra é mapis. E mapis era a cama onde a mulher dava à luz. E que encaixa totalmente com essa ilustração que eu fiz, de que depois da crise as coisas nunca mais vão ser como eram antes. A crise fala a respeito de renovação, fala a respeito de um novo tempo. Ah, mas eu tenho tanta saudade da casa do meu pai. Você vai viver coisas melhores, mas para a casa do seu pai você nunca mais vai voltar. E eu preciso aprender a lidar com isso, entender aquilo que Deus tem para mim. E essa é a palavra que Deus ele tem colocado no meu coração.
para que nós possamos viver um evangelho pautado não naquilo que eu acho e naquilo que eu quero, ou nos benefícios que Ele tem para me oferecer, mas naquilo que Deus tem para mim, no tempo que Deus tem para mim. Porque se os planos de Deus, eles são melhores e são maiores do que os meus, então por que eu vou ficar me apegando ao que eu acho ou que eu deixo de achar? Eu preciso e eu prefiro acreditar naquilo que Deus está falando. Eu gostaria de pedir para que você ficasse de pé.